Fala galera, hoje eu abri um short e perguntei para vocês qual carro com duas letras e que a montadora não produz mais no Brasil e que está entre nós e que eu iria avaliar hoje à noite. Ninguém acertou, mas eu estou falando hoje de uma avaliação que eu vou fazer para vocês do Ford Ka 1.0 SE. Então, gente, conforme eu tinha falado, a avaliação de hoje é desse Ford Ka. Esse em específico é o ano e modelo 2019, motor 1.0, 3 cilindros, que rende 85 cavalos no etanol, 80 cavalos na gasolina. Um carro extremamente leve, ágil, um carro urbano, na verdade, para quem quer levar os filhos na escola, fazer as voltas do dia a dia. Um carro econômico e que hoje, com certeza, você consegue fazer a aquisição no mercado de usados com um valor extremamente atraente, levando em consideração que os carros novos aí estão com um valor bastante alto, né? Os carros zeros aí estão com um valor muito alto. Mas sem muita delonga, né? Sem muitas delongas, vamos aí para as informações referentes ao Ford Ka. Começando aqui pela frente do carro, essa versão ela possui faróis halógenos, farol alto, farol baixo, repetidor de seta, farol de neblina. Essa versão já conta com a remodelação, na verdade, o facelift que ele sofreu, que é referente a esses vincos, na verdade, aqui em volta do farol de neblina. Essa grade trabalhada estilo colmeia, mais um acabamento prateado aqui na frente que deixa o carro um pouco mais moderno, digamos assim, né? Vindo aqui para a lateral, nós temos os pneus que são cobertos por calotas, na verdade, né? Pneus aro 15 nessa versão. O Ford Ka não é um carro grande, né? Como eu falei, é um carro bem urbano. Ele tem aí 3,94 m de comprimento. Então é um carro fácil de você estacionar aí nos grandes centros e achar uma vaguinha para estacioná-lo, né? Vindo aqui para a traseira do Ford Ka, você vê uma traseira bem limpa, sem muitos nomes, sem muitas descrições. Aqui você encontra o nome do veículo, a logo da Ford. Essa versão ela possui sensor de estacionamento, não temos câmera de ré, limpador de para-brisa, desembaçador e brake light. Não temos nenhuma saída de escapamento muito pronunciada, mas sim uma ponteirinha bem discreta aqui na lateral direita, né, na parte mais direita do carro, digamos assim, na traseira. Eu falei das rodas e não tem por que falar das rodas e não falar dos freios, né? O Ford Ka ele tem freios a disco na dianteira, mas na traseira são freios a tambor. Levando em consideração que esse é um carro bem leve, com certeza os freios são eficientes e dão sim conta do recado, né? Os retrovisores, eles são pintados na cor da carroceria, não possuem repetidor de seta. As maçanetas também pintadas na cor da carroceria. Esse veículo não possui chave presencial, é uma chave canivete convencional. Falando de porta-malas, eu posso afirmar para vocês que o porta-malas é um calcanhar de Aquiles aí do Ford Ka. Você consegue abrir pela chave dando 2 cliques. E aqui nós temos um porta-malas de 257 litros. Por que eu falo que é um calcanhar de Aquiles? Porque a maioria dos hatch compacto, estamos falando aí de Polo, Argo, HB20, possui 300 litros de porta-mala. Então o do Ford Ka está sim um pouquinho abaixo, mas é um porta-malas bem acabado, banco bipartido. Aqui você tem
um ganchinho para pendurar sacolas dos dois lados, na verdade, né? Aqui onde você normalmente vai riscar aí com malas, com o que você for colocar, infelizmente não tem revestimento, mas diferente de alguns modelos, o revestimento dos bancos, né, o encosto dos bancos aqui possui revestimento. Isso é um ponto positivo do Ford Ka. Falando de motorização, abri o capô aqui para mostrar o motor do Ford Ka para vocês. Como eu tinha falado, né, o motor Flex 3 cilindros, que possui 85 cavalos no etanol, 80 cavalos na gasolina. Tem o 0 a 100 na casa de 14 segundos, mais precisamente 14,8 segundos, o que é ok para um carro 1.0. Tem alguns concorrentes aí que fazem na casa de 3.5, 3.8, mas está de acordo. Um motor pequeno, 3 cilindros, não tem muito milagre, é isso aí mesmo. Mas podemos considerar que seja um desempenho adequado. Indo aqui para o interior do carro, antes até vou mostrar para vocês o tanque de combustível, eu não tinha passado essa informação, tem capacidade para 51 litros, que é considerado um tamanho bom para um hatch compacto, né? Vamos para o interior aqui para a gente mostrar um pouquinho do Ford Ka. Acabamento de porta, todo em plástico, controle do vidro elétrico, acabamento em plástico normal para a categoria, né? Aqui onde você apoia o braço também, somente aqui que você vai ter um tecidinho como acabamento. Vindo para o interior do Ford Ka, aqui você tem cinto de 3 pontos, apoio de cabeça para todos, Isofix. O espaço ele é comedido, mas está totalmente dentro da proposta do carro e da categoria. Vou mostrar para vocês aqui. Eu tenho 1,80 m. O banco tá para eu dirigir numa posição ok. Poderia ficar mais confortável, mas eu consigo dirigir tranquilamente na posição que tá. E sobra aí 2 dedos. Vamos botar, se eu considerar aqui a parte de dentro do banco, onde tem esse ressalto para baixo, né, para frente, digamos assim, eu tenho aí 3, quase 4 dedos. Os pés eu consigo ter uma movimentação boa aqui para baixo, então dá para encarar uma viagem aqui na traseira, no banco de trás aqui do Ford Ka. Eu vou dizer que 3 pessoas aqui atrás seria, olha, um sacrifício, mas 2 adultos e uma criança pequena, com certeza eu acho que você consegue fazer uma viagem legal. Aqui você tem porta revista, somente no banco do carona, porta revista. Não temos iluminação de teto aqui atrás, não temos PQP, alça de segurança, não temos cabideiro, que normalmente alguns carros têm aqui. O cinto de segurança tem ajuste de altura, motorista e para o passageiro. E agora nós vamos lá na frente. Opa, vindo aqui para frente do Ford Ka, o acabamento nós temos o mesmo acabamento da porta lá de trás. Tudo em plástico e aqui um revestimento em tecido. Aqui na porta nós temos apoio, né, para você fechar a porta, na verdade, maçaneta em plástico, os controles do retrovisor, que é elétrico, e aqui os controles do vidro elétrico, que são nas 4 portas. Aqui você tem a trava do vidro traseiro, para se você tiver com alguma criança assim no banco de trás, ela não abrir o vidro e você ser surpreendido aí por ela, né? Embaixo, para o tamanho do carro, para a proposta, nós temos um bom espaço aqui. Você acomoda uma garrafa de um tamanho bom aqui, eu diria até com uma garrafa de 1 litro, cabe tranquilamente aqui. E muito mais espaço, você botar uma carteira, algum outro objeto. Vindo aqui pro banco do motorista, aqui nós temos um banco com regulagem de altura, um banco em tecido normal, né? Um acabamento ok para a categoria do carro, nada muito
diferente do que a gente encontra nos outros carros da categoria. Aqui os pedais. Aqui nós temos os controles de farol, né? Você acendeu ali, ele já acende o painel também. Saída de ar. Todo o acabamento de painel é em plástico, o que também é extremamente normal para a categoria do carro. Airbags duplos, muito bom. Claro que nós sabemos que o airbag duplo ele é exigido por lei, né? Mas é o que temos no Ford Ka nessa versão. Volante, não temos revestimento em couro no volante. Isso aqui é crônico do Ford Ka, né? Eles vão ter um desgastezinho com o tempo. Controle da mídia, da central multimídia, que eu vou mostrar para vocês já já. E aqui nós temos, vamos pegar por aqui, né? Alavanca de seta e farol alto. Aqui, alavanca de limpador do para-brisa com temporizador. Isso não é muito comum e você vê nos carros de categoria de entrada, né, digamos assim, ou entre aspas, os carros populares. E aqui nós temos o painel. Painel simples, limpo, com informações de fácil visualização. Na esquerda, conta-giros, no meio, velocímetro, à direita, o combustível, né, nível de combustível. A única coisa que eu senti falta aqui, que eu vejo que é importante ter nos carros, é a temperatura do óleo. Mas não vamos dizer que seja o fim dos mundos, né? Não temos no Ford Ka, mas com certeza, se em algum momento o sistema identificar que tem algum problema, ele vai avisar no painel. Aqui nós temos o painel, eu liguei o painel para vocês, né? Para vocês darem uma olhadinha. Nós temos essa telinha ao centro, que nos informa aqui por meio dessa canetinha, a famosa canetinha, algumas informações. Então nós temos ali logo abaixo, né? Quilometragem total do veículo. Aqui quilometragem parcial. Autonomia do tanque de combustível. Média de consumo. Aqui nós temos mais um marcador de média de quilômetros por hora. Temperatura. E aí nós voltamos para o odômetro parcial, digamos assim, o trip A. E mais algumas luzes espias de bateria, porta aberta, ignição, freio de mão puxado e assim por diante. Vindo para cá, nós temos a central multimídia. É uma central multimídia ok para o tamanho do veículo, né? Com algumas funções básicas, na verdade, de telefonia, áudio, alguns aplicativos. Ela é touchscreen, né? Ela é touch. Então você tem a possibilidade de fazer o pareamento com o seu celular. Você tem aqui algumas configurações: som, relógio, Bluetooth, telefonia, rádio, alguns aplicativos, algumas configurações gerais, um assistente de emergência, na verdade, em caso de alguma colisão. Aqui você tem mais conexão Wi-Fi, algumas preferências do Apple CarPlay, preferências do Android Auto, algumas configurações que você consegue aplicar nessa central. Aqui você consegue desligar a tela quando você precisar e regular, na verdade, a intensidade de brilho e assim por diante. Então é uma central que atende, sim, né? Logicamente nós estamos falando de um carro 2019, então hoje algumas centrais já oferecem outras informações mais completas. Mas se você fizer a aquisição de um Ford Ka com essa central, você com certeza vai estar bem atendido, vai estar bem servido, ela vai atender a sua expectativa, tá? Aqui embaixo, que é muito massa, que hoje muitos carros estão excluindo, principalmente de categorias superiores, são os controles físicos, para você dar o play, pause, passar a música, né, ou voltar, volume, porque às vezes você tem tudo concentrado na central e aí acaba numa viagem, quando você está dirigindo, acaba tirando a sua concentração. Aqui para você passar uma faixa de rádio, uma faixa de música, alguma coisa assim. Aqui nós temos os controles de trava e destrava, pisca-alerta, e aqui o ar-condicionado. Ar-condicionado analógico, né?
botões de acionamento, temperatura, aqui circulação, né, interna, e aqui o direcionamento para onde você quer que vá o ar. Desembaçador do vidro traseiro. Mais embaixo você tem um porta-objetos para botar um celular, uma carteira, alguma coisa assim. Aqui duas entradas USB, uma tomadinha 12 volts, ou seja, 3 pessoas pelo menos vão conseguir carregar o celular aí com tranquilidade aqui no carro. Porta-luvas tem um bom tamanho, pra você acomodar bastante coisa. Esse aqui inclusive tá com bastante coisa, então um porta-luvas de um tamanho muito bom. Vindo aqui para cima, alça de segurança no teto, somente para o carona, tá? O motorista não tem. Aqui você tem parasol com espelhinho, mas sem iluminação. Única iluminação de teto do carro é aqui na frente. E parasol com espelhinho para o carona também, para a mulherada aí fazer a make. Retrovisor não é fotocrômico, ajuste convencional, o que é normal para essa categoria também. Câmbio, vim aqui para baixo, não falei do câmbio, né, gente? Câmbio manual de 5 marchas, tem engates precisos. Digo para vocês que os engates da Volkswagen, na minha opinião, são os melhores que tem, né? São engates curtos, bem justinhos, um câmbio gostoso de guiar, mas o do Ford Ka não deixa a desejar não, tá? 5 marchas, mais a ré. Vindo aqui para o meio, freio de mão normal, convencional, porta-objetos. Esse carro é bem servido de porta-objetos, diga-se passagem. 2 porta-copos com essa borrachinha aqui que eu acho muito bacana. Se você colocar garrafas de diferentes tamanhos, ela acaba segurando aqui. E você pode também retirar se quiser botar algum item maior. E aqui tem mais 2 porta-copos aqui na parte da traseira. E aí, com tamanho bem generoso aqui para botar uma garrafa maior. E é isso aí, galera. Essa é a avaliação de hoje do Ford Ka 1.0 2019 SE. Um carro prático para o dia a dia, com um bom custo-benefício e que, apesar da montadora Ford não estar mais no Brasil, ele continua entre nós e pode ser seu, caso você esteja procurando por um carro compacto, com bons itens de série e com ótimo valor de revenda no mercado. Eu fico por aqui. Se você gostou do vídeo, deixe a sua curtida, compartilhe, ative o sininho para notificação. Muito obrigado e aquele abraço.